Olá, os passos da Justiça para determinar a prisão de uma pessoa. 2 tipos de prisão que ganharam destaque com as ações da Polícia Federal, preventiva e temporária. Você sabe a diferença entre elas? A temporária é aquela prisão que é por um determinado tempo. E a preventiva é para que não atrapalhe as investigações. E tem muitos outros tipos de prisão previstos no Código Penal Brasileiro, que você precisa conhecer. O primeiro direito do preso, como qualquer decisão judicial, é que essa decisão que decretou a sua prisão, é que essa decisão seja fundamentada com base na lei e na Constituição. Decisões da Justiça Federal, onde a liberdade provisória de integrantes de organizações criminosas pode representar a queima de arquivos. A prisão preventiva visa, então, garantir que, por exemplo, o investigado não destrua uma prova, que não se furte da aplicação da lei penal, ou enfim, que os resultados daquela investigação sejam frustrados por conta da ação do próprio investigado. Tipos de prisão é o tema do Justiça para Todos de hoje, que está só começando. A gente abre o programa com um resumo da semana no Judiciário. Confira. A coordenadora nacional da Expedição da Cidadania, a juíza federal Raquel Domingues do Amaral, é uma das finalistas do Prêmio Cláudia na categoria Políticas Públicas. A expedição, organizada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, em parceria com diversas instituições, e percorreu o primeiro semestre deste ano 600 quilômetros pelo Rio Paraguai, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para atender a população ribeirinha do Pantanal mato-grossense. Foi realizado nos dias 5 e 6 de agosto no Supremo Tribunal Federal o Encontro Nacional do PJE, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo do seminário é estimular a troca de experiências entre os tribunais que utilizam o Sistema de Automação dos Processos Judiciais, o PJE. Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de analisar e propor medidas para a adequação do sistema às regras estabelecidas no novo Código do Processo Civil. O PJE, desenvolvido pelo CNJ em parceria com os tribunais, permite unificar com segurança e racionalização a tramitação de demandas judiciais, eliminando totalmente o uso de papel nos processos judiciais. Mais de 1.300 juízes em todo o Brasil assinaram uma nota em apoio ao juiz federal Sérgio Moro. No texto, os magistrados prestam apoio ao colega que atua no julgamento dos processos da Operação Lava Jato. Seguem dizendo que a pressão e os ataques externos são reais e afetam inúmeros juízes em todo o país. A interferência do poder político e econômico é uma realidade amarga que o país precisa reconhecer e combater se quiser ser uma democracia verdadeira. Dizem ainda, não existem pessoas imunes às leis numa república e quanto mais alto o cargo, maiores os deveres. A nota termina com os juízes declarando total confiança na atuação imparcial dos membros do Poder Judiciário para a apuração e julgamento dos fatos levantados pela Lava Jato. O Comitê Gestor da Política de Atenção ao Primeiro Grau, do qual fazem parte juízes auxiliares da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou o Plano de Gestão da Política Nacional de Atenção Prioritária do Primeiro Grau da jurisdição. O objetivo do plano é auxiliar os tribunais na implementação das resoluções 194 e 195 de 2014 e trazer melhorias permanentes para a instância, que concentra cerca de 90% dos processos no país. Na primeira reportagem do programa especial sobre tipos de prisão, você vai saber o que é e em que casos ela acontece. No sentido técnico da palavra, prisão é a privação de liberdade de locomoção determinada por autoridade competente ou em caso de flagrante delito. Prisão no curso do processo é uma medida cautelar que é determinada pelo juiz criminal sempre que provocado ou pela autoridade policial ou pelo próprio Ministério Público, se demonstrar a necessidade de, desde logo, se segregar o investigado ou mesmo o acusado. Na teoria, o significado parece simples, mas na prática existem vários tipos de prisão: temporária, preventiva, civil, administrativa, disciplinar, para averiguação e por aí vai.
prisão de regime fechado, semiaberto e aberto. Prisão domiciliar, a prisão que a pessoa fica presa na penitenciária. Acho que é isso. Na maioria dos casos, o ponto de partida é o mandado de prisão assinado pelo juiz. É ele que indica quem deve ser detido, o crime cometido e o valor da fiança quando arbitrada. Pode ser cumprido a qualquer dia e hora. O primeiro direito do preso, como qualquer decisão judicial, é que essa decisão que decretou a sua prisão, é que essa decisão seja fundamentada com base na lei e na Constituição, que ele tem o direito de permanecer calado. Como ele está sendo, geralmente essas prisões acontecem, são prisões cautelares, ele é levado até, geralmente se for na fase de inquérito, até a presença de uma autoridade policial, e lá ele vai ser inquirido, vai ser interrogado. Então também ele tem que ser informado imediatamente de que ele tem o direito de ser assistido por um advogado. E isso é importantíssimo, porque na prática muitas vezes nós verificamos o quê? A pessoa é presa, seja em flagrante ou até numa prisão preventiva ou temporária, é levada até a presença de uma autoridade e lá simplesmente a autoridade não informa ele sobre esse direito do policial, de ter assistência de um advogado e começa a fazer perguntas. Isso pode sim ser objeto, porque está previsto inclusive na Constituição, entre os direitos e garantias fundamentais, dele ser assistido ao advogado desde o primeiro momento para orientá-lo. Inclusive, é assegurado também, antes que ele comece a ser ouvido pela autoridade policial, o direito do advogado se entrevistar com o seu cliente para que possa até orientá-lo como é que ele deve proceder. Então, é mais um direito de ele permanecer calado. O direito também, se ele não tiver advogado, não tiver condições de pagar um advogado, dele ter também um advogado público, que é o defensor público, ele ter assistência gratuita. Não é permitida a prisão do eleitor nos 5 dias que antecedem o pleito e nas 48 horas posteriores, somente em caso de flagrante delito ou em cumprimento de sentença penal condenatória por crime inafiançável. Se alguém estiver cometendo um crime, e até, por exemplo, um crime eleitoral, né, oferta de dinheiro em troca de voto, e esse vai ser preso, sim, se cometer um ato nesse período. Então, visa principalmente a garantia ao eleitor de que ele não vai sofrer um constrangimento por parte de quem tem um poderio político, né, ou até mesmo econômico, de orientar o voto dele, ou até exigir que ele tenha determinada conduta eleitoral nesse período, sob pena de estar cerceando um direito constitucional que esse eleitor tem. Em agosto de 2008, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 11, que limita o uso de algemas em caso de resistência, fuga ou perigo à integridade do preso e de terceiros. A súmula vinculante, ela de certa forma traz o uso de algema juridicamente como sendo uma situação excepcional. Uma exceção apenas do ponto de vista jurídico. De forma que no nosso dia a dia, o uso de algema é a regra. O que a gente percebe que realmente passa a ser desnecessário é quando essa possibilidade de fuga é muito pequena, é muito baixa. Essa previsibilidade quase não existe. Principalmente em pessoas que são conhecidas, pessoas que são autoridades públicas notórias, que, ao que tudo indica, não teriam uma facilidade para escapar da prisão, para sair da detenção e da custódia daqueles policiais, sem poder ser facilmente recapturado depois. E veja em instantes os tipos de prisão que ganharam destaque na mídia com as operações da Polícia Federal. A prisão preventiva visa, então, garantir que, por exemplo, o investigado não destrua uma prova, que não se furte da aplicação da lei penal, ou, enfim, que os resultados daquela investigação sejam frustrados por conta da ação do próprio investigado. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já!
prisão preventiva e prisão temporária. Com as operações da Polícia Federal em andamento, elas ficaram bem conhecidas. Mas qual a diferença entre as duas? O Justiça para Todos explica agora. Nos últimos tempos, as operações em andamento da Polícia Federal colocam em evidência dois tipos de prisão que com frequência ganham destaque na mídia: a temporária e a preventiva. Mas você sabe qual a diferença entre elas? A temporária é aquela prisão que é por um determinado tempo. E a preventiva é para que não atrapalhe as investigações. Prisão temporária é porque a pessoa é presa, não tem ainda nada concreto em relação ao que ele fez. A prisão temporária é utilizada para assegurar o sucesso de uma investigação quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, autoria ou participação em crimes de homicídio, sequestro, roubo, estupro, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, entre outros. Em regra, a duração é de 5 dias, mas em alguns casos esse prazo pode ser estendido. A prisão temporária é uma prisão, como o próprio nome já diz, eminentemente precária. É uma prisão que dura, em regra, 5 dias, prorrogável por mais 5. Ela se faz para atender a determinadas situações que se colocam em sede de investigação criminal. Então, a prisão temporária, normalmente, do investigado é feita para que algumas diligências de investigação possam se realizar sem nenhum tipo de interferência que pudesse comprometê-las. E a prisão temporária tende a se exaurir num curto espaço de tempo. Quando a investigação se refere a crimes hediondos ou equiparados a hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, essa temporária ela pode durar 30 dias, prorrogar por mais 30. Mas, de qualquer maneira, ela também tem prazo para terminar. A prisão preventiva atualmente é a modalidade mais conhecida e debatida do ordenamento jurídico. Ela pode ser decretada tanto durante as investigações quanto no decorrer da ação penal. O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva: impedir que o réu continue praticando crimes, para evitar a ameaça de testemunhas e destruição de provas, impossibilitar a fuga do réu para garantir o cumprimento da sentença. A preventiva é uma prisão que, a princípio, não tem um prazo pré-determinado de duração. Então, ela já se distingue da temporária no sentido de que ela, a prisão preventiva, enquanto permanecer a sua necessidade, ela perdura. Ela pode perdurar por um tempo maior ou menor. A rigor, ela pode perdurar até por todo o processo, se a necessidade exigir, não é? Ela é uma medida que ou tem a finalidade de impedir que o acusado possa se colocar fora do alcance da autoridade policial, possa fugir e, por conseguinte, não se submeter a uma futura condenação. Ela tem uma outra finalidade possível da preventiva, é a de assegurar a incolumidade das provas. Então ela pode ser decretada na conveniência da instrução criminal, impedir, por exemplo, que o acusado ameace testemunha, destrua provas, etc. Ou ela pode ser decretada, essa é a hipótese mais comum, para impedir a reincidência do acusado na prática de crimes. Aí é a chamada preventiva para a garantia da ordem pública. O STF com frequência anula decretos de prisão preventiva que não apresentam os devidos fundamentos e não apontam de forma específica a conduta praticada pelo réu que justifique a prisão antes da condenação. A Constituição Federal determina que uma pessoa somente poderá ser considerada culpada de um crime após o fim do processo, ou seja, o julgamento de todos os recursos cabíveis. Então é uma estrutura judiciária que, sobretudo, visa ter como essência a possibilidade de recursos, ou seja, a pessoa não se contentando com a decisão do juiz de primeiro grau, ela pode recorrer para uma chamada designada instância superior. E com isso, os critérios interpretativos dos juízes a respeito de uma situação fática podem variar, né? E esta variação está dentro de uma própria sistemática legal adotada pelo sistema judiciário como um todo. Nesse sentido, então, as interpretações diversas fazem parte desse próprio sistema que se reúna e se congrega para uma decisão maior
umas decisões de formas mais coesas, que nós chamamos então a chamada jurisprudência. Um exemplo de como se aplicam estas prisões pode ser acompanhado numa das maiores ações contra a corrupção e lavagem de dinheiro já realizada no Brasil, a Operação Lava Jato. A Lava Jato é conduzida pela 13ª Vara Federal Criminal em Curitiba, que é especializada em crimes financeiros. O juiz Sérgio Moro é o responsável pela condução das ações penais. Em quase um ano de operação, foram 48 prisões preventivas e 46 prisões temporárias, 138 pessoas denunciadas e 30 condenadas. Os dados são do Ministério Público Federal. A prisão preventiva visa, então, garantir que, por exemplo, o investigado não destrua uma prova, que não se furte da aplicação da lei penal, ou, enfim, que os resultados daquela investigação sejam frustrados por conta da ação do próprio investigado. Então, a prisão preventiva é uma garantia para a própria sociedade que aquele ilícito será bem resolvido pelo sistema judicial como um todo. E veja no próximo bloco as ações da Justiça Federal para evitar a queima de arquivos e a ameaça de testemunhas. Para garantir a ordem pública era necessária a prisão porque havia elementos concretos no sentido de que era possível a reiteração criminosa, ou seja, alguns dos agentes que respondiam o processo estavam desmatando novas áreas, violando o interesse difuso correspondente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Justiça para Todos volta em instantes. Até já! Casos onde a prisão preventiva livra testemunhas da ameaça de morte. Decisões da Justiça Federal que impediram a queima de arquivos de crimes ambientais e evitaram a liberdade provisória de integrantes de uma organização criminosa. A Operação Castanheira, realizada na Amazônia em 2014 pela Polícia Federal, IBAMA, Receita Federal e Ministério Público Federal, também é um exemplo claro de aplicação da prisão preventiva. Para reduzir a influência e os atos violentos de uma organização criminosa responsável pelo desmatamento na região, a Justiça Federal negou a liberdade provisória do líder da quadrilha. E quando eu decretei a prisão naquele caso de alguns dos réus, uma vez são 23 réus, é uma operação complexa que visa a apuração de crimes ambientais, crimes fiscais, crimes financeiros como lavagem de dinheiro na região oeste do Pará. Naquele caso, eu entendi presentes todos os elementos que autorizavam a preventiva. Se verificou que, por exemplo, para garantir a ordem pública era necessária a prisão porque havia elementos concretos no sentido de que era possível a reiteração criminosa, ou seja, alguns dos agentes que respondiam o processo estavam desmatando novas áreas, violando o interesse difuso correspondente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Havia possibilidade de reiteração criminosa, havia divulgação na mídia e também tudo isso se verificou a partir da redução dos índices de desmatamento com a deflagração da operação. Mas o que é liberdade provisória? Ela se caracteriza pela liberdade concedida pelo magistrado em caráter temporário e pode ocorrer com ou sem o pagamento de fiança, que é uma caução em dinheiro para garantir o cumprimento das obrigações processuais. A liberdade provisória será concedida sem o pagamento da fiança se a infração praticada for um crime de menor potencial ofensivo, se a pena for de prisão não superior a 6 meses
e se o juiz verificar a ausência dos requisitos de prisão preventiva em qualquer crime. Quando há esses elementos concretamente demonstrados, ou seja, a gravidade em abstrato do crime não é suficiente para que haja uma prisão antes da prisão-sanção ou prisão-pena, que é aquela do trânsito, aí se defere a liberdade provisória. Isso pode se dar sem fiança, pode se dar com fiança. Se não houver alguma ameaça efetiva à sociedade, se entende que, em razão do princípio da presunção da inocência, não é adequado que se mantenha alguém preso até que o judiciário diga com definitividade que aquela pessoa efetivamente deve cumprir pena pela prática daquele ilícito. Em decorrência de uma preocupação bastante grande do legislador, criaram-se mecanismos substitutivos à prisão cautelar para que a sociedade ficasse protegida por outros mecanismos que não necessariamente a prisão, como limitação de fim de semana, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ter contato com determinadas pessoas. Temos também, modernamente, a utilização do sistema de monitoramento eletrônico, a conhecida tornozeleira eletrônica, que a Justiça Federal vem ampliando a utilização desse mecanismo que tem se mostrado muito eficaz. Segundo a Justiça Federal do Pará, a liberdade provisória dos integrantes da quadrilha de desmatamento da Amazônia, que hoje estão no presídio de Itaituba, no sudoeste do estado, colocaria em risco as testemunhas com a destruição de provas. Em alguns dos acusados, que são aqueles que se encontram encarcerados até hoje, a liberdade provisória poderia significar a continuidade do desmatamento, e como sabemos, esse tipo de dano é um dano permanente ou instantâneo de efeitos permanentes. A liberdade provisória, no meu entender, ela poderia inviabilizar a continuidade da operação, a efetividade do direito, e por isso a importância da celeridade das decisões judiciais também, para que os processos criminais não redundem em prescrição. Por isso a fundamentalidade do papel do juiz presidindo a instrução, garantindo os direitos dos acusados e, ao mesmo tempo, que a acusação seja levada a uma resposta. Ainda quanto aos tipos de prisão, temos a condenação criminal, quando o réu for condenado por crime com punição de penas privativas de liberdade, que são a reclusão, a detenção e a prisão simples. Após a condenação transitar em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, deverá ser expedido o mandado de prisão. Mas, como as leis brasileiras prevêem dezenas de recursos diferentes, as condenações criminais só começam a ser executadas depois de muito tempo, o que não aconteceria se o réu respondesse ao processo em prisão preventiva. Preventiva jamais pode ser utilizada, a meu ver, e também esse é um entendimento dos tribunais superiores, como antecipação de pena. Não se pode pensar, o processo demora, há muitos recursos, por isso eu vou antecipar a pena em razão da preventiva. A meu ver, se mostram necessárias, a JUF tem trabalhado intensamente em cima disso, medidas legislativas que mudem o processo penal e levem a uma maior efetividade. A prisão preventiva ela não pode ser um substituto para uma demora no processo, mas com certeza é necessário reduzir recursos, é necessário prestigiar a decisão do juiz, uma vez verificada uma condenação pelo juiz ou pelo tribunal, que ela possa ser executada para que não seja perpetuada na sociedade uma falsa sensação de impunidade. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.